Se você se sente desrespeitado, se você acha que você faz e ninguém vê valor naquilo que você faz, pessoal, nesse vídeo você vai aprender como você pode ser uma pessoa notável através de 5 erros que você não deve cometer no seu comportamento, seja ele na sua família, no seu trabalho, no esporte que você faça. Eu vou falar tudo. Então se prepare, porque eu tenho certeza que muitas coisas não vão bater legal logo de cara, porque vão te confrontar e isso é muito positivo. Se você absorver, isso irá mudar a sua vida de uma vez por todas através desse vídeo que tem alguns minutos. Vem comigo e vamos para 5 erros que você não deve cometer. Para quem não me conhece, eu sou o Natu Simão, sou professor e gosto de estudar muito sobre desenvolvimento pessoal. Vem comigo e vamos aprender juntos. Você já parou para pensar por que algumas pessoas entram em um ambiente e imediatamente são respeitadas? Elas não precisam levantar a voz, não precisam dizer quem são, não precisam mostrar quanto dinheiro têm, não precisam ficar tentando convencer ninguém do próprio valor. Elas simplesmente entram e as pessoas prestam atenção. Enquanto isso, existem outras pessoas que fazem exatamente o contrário. Falam demais, tentam agradar todo mundo, buscam aprovação o tempo inteiro, fazem favores para todos e mesmo assim não conseguem o respeito que tanto desejam. Se você já sentiu que as pessoas te ignoram, que não levam sua opinião a sério, que te interrompem constantemente, que só te procuram quando precisam de alguma coisa, então esse vídeo pode mudar completamente a forma como você se enxerga. Porque a verdade é que respeito não é algo que você pede. Respeito não é algo que você compra. Respeito não é algo que você exige. Respeito é algo que você transmite. E existe uma realidade que muitas pessoas não gostam de ouvir. O mundo não te trata da forma que você gostaria de ser tratado. O mundo te trata da forma que você ensina as pessoas a te tratarem. Pense nisso por alguns segundos. Muitas vezes o problema não está nas outras pessoas. Muitas vezes o problema está em comportamentos que nós repetimos diariamente sem perceber. Comportamentos que passam uma mensagem silenciosa para quem está ao nosso redor. Uma mensagem que diz: meu tempo não vale muito. Minha opinião não vale muito. Meus limites não valem muito. E quando essa mensagem é transmitida repetidamente, as pessoas começam a acreditar nela. Talvez você esteja fazendo isso há alguns anos. Talvez você esteja destruindo sua própria imagem sem perceber. E talvez ninguém nunca tenha falado isso para você, e de forma direta. Hoje eu vou mostrar os erros mais comuns que fazem uma pessoa perder respeito diante dos outros. E eu quero que você assista até o final, porque o último é o mais importante de todos. Na verdade, ele é a raiz de todos os outros. Mas antes de começarmos, eu quero fazer uma pergunta. Se você pudesse escolher apenas uma coisa para melhorar na sua vida hoje, seria ganhar mais dinheiro? Ter mais saúde? Ter mais liberdade? Ou ser mais respeitado? Muita gente escolhe dinheiro, né? Pessoas respeitadas geralmente conseguem oportunidades melhores, conseguem relacionamentos melhores, conseguem negociações melhores, conseguem empregos melhores, conseguem liderar melhor. O respeito abre portas, por isso fique comigo até o final, porque talvez um desses erros esteja custando muito mais caro do que você imagina. Vamos ao primeiro, erro número 1, querer agradar todo mundo. Este é um dos erros mais comuns no mundo. E também um dos mais destrutivos, porque muitas pessoas acreditam que serão respeitadas se forem agradáveis com todos. Elas acreditam que serão aceitas se concordarem com todos, que serão valorizadas se nunca criarem conflitos. Mas acontece exatamente o contrário. Quanto mais você tenta agradar todo mundo, menos respeito você recebe. Imagina uma pessoa que muda de opinião dependendo de quem está na frente dela. Se está conversando com o João, concorda com o João. Se está conversando com o Carlos, concorda com o Carlos. Se está conversando com Maria, concorda com Maria. Ela nunca se posiciona, nunca demonstra convicção, nunca mostra quem realmente é. Já viu aquela história politicamente correto? O que acontece com o tempo? As pessoas começam a perceber e quando percebem, deixam de confiar. Porque confiança exige coerência. Você consegue respeitar alguém que muda a personalidade a cada conversa? Provavelmente não. E os outros também não conseguem. Agora pense em quantas vezes você disse sim, quando queria dizer não. Quantas vezes aceitou um compromisso que não queria aceitar? Quantas vezes emprestou dinheiro sem querer? Quantas vezes fez favores que não queria fazer? Quantas vezes cancelou seus próprios planos para atender os desejos de outras pessoas? Talvez mais vezes do que você gostaria de admitir, não é?
O problema é que toda vez que você faz isso, está enviando uma mensagem. A mensagem é: minhas necessidades são menos importantes que as suas. E as pessoas aprendem rapidamente essa mensagem. Existe uma frase muito interessante: quem está sempre disponível acaba sendo valorizado como algo comum. Pense nisso. Você valoriza mais aquilo que é raro ou aquilo que está disponível o tempo inteiro? Aquilo que é raro. O mesmo acontece com o tempo. O mesmo acontece com a sua atenção. O mesmo acontece com sua energia. Quando você entrega tudo para todo mundo o tempo inteiro, as pessoas começam a considerar isso normal. E aquilo que é considerado normal deixa de ser o quê? Valorizado. Muitas pessoas confundem bondade com submissão, mas são coisas completamente diferentes. Uma pessoa bondosa ajuda porque escolhe ajudar. Uma pessoa submissa ajuda porque tem medo de ser rejeitada. Percebe a diferença? Uma age por força, a outra age por medo. E as pessoas conseguem perceber isso. Mesmo que não falem nada, mesmo que não consigam explicar, elas percebem. Agora eu quero contar uma história. Imagine um homem que trabalha em uma empresa. Toda vez que alguém precisa trocar de horário, ele aceita. Toda vez que alguém precisa de ajuda, ele aceita. Toda vez que alguém pede um favor, ele aceita. Durante anos, ele acredita que está construindo uma boa imagem, mas um dia surge uma promoção e ele descobre que foi ignorado. A promoção foi para alguém que muitas vezes dizia não. Alguém que estabelecia limites. Alguém que tinha posicionamento. E então ele fica revoltado. Mas existe uma explicação simples. As pessoas não enxergavam aquele homem como um líder. É simples assim. Elas o enxergavam como alguém que sempre obedecia. E liderança exige capacidade de decisão, exige posicionamento, exige firmeza. Não significa ser arrogante, não significa ser grosseiro, não significa tratar os outros mal. Significa apenas ser capaz de defender aquilo que você acredita. Hoje existe uma epidemia silenciosa de pessoas que vivem em função da aprovação dos outros. Elas publicam algo e ficam verificando curtidas. Elas falam algo e ficam esperando validação. Elas tomam decisões pensando no que os outros vão achar. Elas compram coisas para impressionar as outras pessoas. Elas vivem tentando agradar, mas existe um preço muito alto para isso. Porque quando você tenta agradar todo mundo, você acaba desagradando a si mesmo. E uma vida construída para agradar os outros nunca traz paz. Agora pare por alguns segundos e faça uma reflexão sincera com você mesmo. Existe alguém na sua vida para quem você nunca consegue dizer não? Existe alguém que sempre ultrapassa seus limites? Existe alguém que exige demais de você? Talvez um amigo, talvez um familiar, talvez um colega de trabalho, talvez um relacionamento amoroso. Agora pergunte a si mesmo: essa pessoa realmente me respeita? Ou ela apenas se acostumou a conseguir tudo o que quer de mim? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas ela é necessária, porque respeito não nasce quando você faz tudo pelos outros. Respeito nasce quando as pessoas percebem que você também possui limites. Uma das palavras mais poderosas que existem é uma palavra com apenas 3 letras: não. Muitas pessoas têm medo dessa palavra, mas aprender a dizer não é uma das habilidades mais importantes da vida. Quando você diz não para algo que não quer, está dizendo sim para si mesmo. Quando você protege o tempo, está demonstrando que ele tem valor. Quando você protege sua energia, está demonstrando que ela tem valor. Quando você protege seus princípios, está demonstrando que eles têm valor. E quando você demonstra valor, as pessoas começam a enxergar valor. Existe algo interessante sobre pessoas respeitadas. Elas não tentam convencer ninguém de que merecem respeito. Elas simplesmente vivem de uma forma que torna o respeito inevitável. Elas possuem limites, possuem princípios, possuem identidade, sabem o que aceitam, sabem o que não aceitam. E isso transmite força. Talvez hoje você esteja cansado de ser ignorado, talvez esteja cansado de ser usado, talvez esteja cansado de sentir que faz tudo pelos outros e recebe pouco em troca. Se esse for o caso, comece observando este primeiro erro. Pare de tentar agradar todo mundo, porque isso é impossível. Não importa o que você faça, sempre haverá alguém que não gostará de você. Sempre haverá alguém que discordará de você. Sempre haverá alguém que criticará você. Então pare de gastar sua vida tentando conquistar a aprovação universal. Ela não existe. E quanto mais cedo você entender isso, mais livre você será. No próximo erro, eu vou mostrar um comportamento que parece inofensivo, mas que faz muitas pessoas perderem a autoridade instantaneamente diante dos outros. E talvez você faça isso todos os dias sem perceber. Qual que é o erro número 2? Pedir desculpas por tudo. Agora eu quero falar sobre um comportamento que parece educado, né? Parece gentil. Parece humilde até, mas que muitas vezes destrói a forma como as pessoas enxergam você.
Eu estou falando do hábito de pedir desculpas por tudo. Preste atenção, eu não estou dizendo que pedir desculpas é errado. Quando você comete um erro, deve reconhecer. Quando machuca alguém, deve pedir desculpas. Quando falha um compromisso, deve assumir a sua responsabilidade. Isso demonstra maturidade. O problema começa quando pedir desculpas vira um hábito automático. Quando você começa a pedir desculpas por existir. Talvez você nem perceba, mas muitas pessoas fazem isso o dia inteiro e todos os dias. Você quer ver? Elas dizem: desculpa incomodar, desculpa perguntar, desculpa mandar mensagens, desculpa tomar seu tempo, desculpa falar, desculpa te chamar, desculpa disso, desculpa isso, desculpa aquilo. E depois de anos repetindo essas frases, algo começa a acontecer. Sem perceber, elas estão comunicando para o mundo que acreditam ter menos valor. Porque toda comunicação transmite uma mensagem oculta. E a mensagem oculta por trás dessas desculpas constantes é: minha presença é um problema. Minha opinião incomoda. Minha necessidade não é importante. Agora pense comigo. Se você mesmo transmite essa imagem, por que os outros acreditariam no contrário? Imagine duas pessoas entrando em uma sala. A primeira diz: desculpa incomodar, mas será que eu poderia fazer uma pergunta? A segunda diz: posso fazer uma pergunta? Percebe a diferença? A pergunta é exatamente a mesma, mas a energia é completamente diferente, não é? A primeira pessoa já começa assumindo que está atrapalhando. A segunda apenas se comunica de forma direta. E isso muda todo o cenário, isso muda tudo. As pessoas respeitam mais quem fala com clareza, vai direto ao ponto, quem fala com objetividade, quem não parece pedir permissão para existir. Entenda isso, pessoal. Educação não é submissão, aprenda isso. São coisas completamente diferentes. Você pode ser extremamente educado, sem diminuir a si mesmo. Você pode ser gentil sem agir como alguém inferior. Você pode ser respeitoso sem se colocar abaixo dos outros. Infelizmente, muitas pessoas aprendem desde criança que precisam se desculpar por tudo. Elas crescem ouvindo coisas como: não incomode, fique quieto, não chame atenção, não atrapalhe, e levaram essa programação para a vida adulta. Sabe qual que é o resultado disso daí? Viraram adultos que têm medo de ocupar espaço. Adultos que têm medo de expressar opiniões. Adultos que têm medo de discordar. Adultos que pedem desculpas até quando não fizeram nada errado. E isso tem um custo enorme. Porque toda vez que você se diminui desnecessariamente, sua autoconfiança enfraquece um pouco mais. Agora eu quero que você imagine uma situação. Pensa comigo aqui, segue meu raciocínio. Você está em uma reunião de trabalho, tem uma ideia importante, mas antes de falar você diz: desculpa, talvez eu esteja errado. Desculpa interromper. Desculpa, mas eu pensei em uma coisa. Antes mesmo de apresentar sua ideia, você já enfraqueceu sua própria mensagem. Compreende isso? Você percebe isso, pessoal? Você já entrou em campo derrotado. Já avisou todo mundo que talvez não devam levar sua opinião tão a sério. Agora imagine outra abordagem. Gostaria de compartilhar uma ideia. Pronto, direto, claro, objetivo, sem arrogância, sem agressividade, mas também sem se diminuir. Existe uma diferença enorme entre humildade e insegurança. A humildade reconhece que ainda há muito para aprender. A insegurança acredita que não merece ser ouvida. E muitas pessoas confundem essas duas coisas. Uma pessoa humilde pode falar com firmeza. Uma pessoa humilde pode defender uma opinião. Uma pessoa humilde pode liderar. Uma pessoa humilde pode ocupar espaço. O que ela não faz é se considerar melhor do que os outros. Sempre há algo a aprender. Mas também ela não se considera pior. Esse é o equilíbrio. Agora eu quero contar uma história que talvez aconteça todos os dias ao seu redor. Imagine uma mulher extremamente competente. Ela trabalha duro, ela também estuda, se dedica, entrega resultados,
Mas toda vez que vai apresentar um projeto, ela começa dizendo: talvez seja uma ideia boba, talvez eu esteja errada, não sei se isso faz sentido. E sabe o que acontece? As pessoas começam a enxergar o projeto com menos confiança. Não porque o projeto é ruim, olha isso, mas porque ela mesma demonstrou falta de confiança nele. As pessoas costumam acreditar na forma como você apresenta as suas ideias. Por isso a sua comunicação é tão importante. Você ensina aos outros como devem enxergar você. Pense nos grandes líderes da história. Eles cometiam erros? Claro que sim. Mas quando tinham algo a dizer, falavam com convicção. Falavam com clareza. Falavam como alguém que acreditava no que estava dizendo. E isso faz diferença. Agora eu quero fazer uma pergunta sincera a você. Quantas vezes você pediu desculpas hoje? Comece a notar isso. Pense nisso. Talvez tenha sido mais vezes do que você imagina. Bota na conta aí. Talvez você tenha dito: desculpa te incomodar. Talvez você tenha dito: desculpa a demora. Mesmo quando a demora foi pequena. Talvez você tenha pedido desculpas por uma situação que nem era sua responsabilidade. Isso acontece muito. Algumas pessoas carregam o peso do mundo nas costas. Assumem desculpas que não são delas. Assumem responsabilidades que não pertencem a elas. E vive pedindo desculpas por problemas que não criaram. Como pode isso, pessoal? Com o tempo você começa a acreditar que realmente é responsável por tudo. E isso vai gerar ansiedade, vai gerar estresse, gera desgaste emocional. Uma pessoa emocionalmente forte sabe diferenciar responsabilidade de culpa. Ela assume aquilo que é dela, mas não assume aquilo que pertence aos outros. Pega essa. E este é um sinal de maturidade. Agora preste atenção nessa frase. Nem tudo exige um pedido de desculpas. Algumas situações exigem apenas um agradecimento. Por exemplo, em vez de dizer desculpa pela demora, experimente dizer diferente. Obrigado pela paciência. Percebe? Em vez de dizer desculpa incomodar, experimente dizer obrigado por me ouvir. Não sei se você percebe essa diferença. Você sai da posição de quem está causando um problema. Entende? E vai para a posição de quem valoriza a colaboração da outra pessoa. Percebe? É uma mudança simples, mas extremamente poderosa. Pessoas que vivem pedindo desculpas costumam ter medo de desagradar. E aqui voltamos ao erro anterior. Espero que você já tenha aprendido. O desejo excessivo de aprovação. Porque no fundo elas estão tentando evitar qualquer possibilidade de conflito. Mas a vida não funciona assim. Em algum momento você vai discordar de alguém. Ficará insatisfeito com alguma decisão, às vezes até uma decisão sua. Em algum momento você precisará defender seus interesses. E tá tudo bem. Isso faz parte da vida e você precisa entender isso. Você não precisa pedir desculpas por ter opinião. Você não precisa pedir desculpas por estabelecer limites. Você não precisa pedir desculpas por proteger o seu tempo, que é valioso. Você não precisa pedir desculpas por se respeitar. Na verdade, quando você aprende isso, algo interessante começa a acontecer. As pessoas começam a enxergar você de forma diferente. Elas percebem mais firmeza, mais segurança, mais maturidade. Olha para onde vai o nível. Mais presença. Porque a confiança não é falar alto, não é ser agressivo, não é tentar dominar os outros ou manipular. Confiança é simplesmente parar de agir como se você fosse um problema. Você não é um problema. Sua presença não é um problema. Sua opinião não é um problema. Entenda isso. Sua existência não é um problema. E quanto antes você entender isso, mais respeito começará a transmitir. Agora, no próximo erro, vamos falar sobre algo que destrói a admiração das pessoas silenciosamente. Muitos fazem isso todos os dias, nas redes sociais principalmente, no trabalho e até dentro da própria família. E talvez você também esteja cometendo este erro sem perceber. E agora nós vamos ao erro número 3, falar demais sobre a sua vida. Este é um erro que se tornou extremamente comum.
Talvez mais comum hoje do que em qualquer outro momento da história. E é um comportamento que muitas pessoas acreditam ser normal, mas que silenciosamente destrói o respeito, a admiração e até as oportunidades que poderiam surgir em suas vidas. Eu estou falando sobre a necessidade de contar tudo para todo mundo. Contar os seus planos, contar os seus sonhos, contar os seus projetos, contar seus problemas, contar suas estratégias, contar seus próximos passos, ou seja, contar absolutamente tudo. Existe uma frase antiga que diz: boca fechada não entra mosca. Já ouviu essa frase? E embora pareça simples, ela contém uma sabedoria enorme, porque nem todo mundo precisa saber o que está acontecendo na sua vida. Nem todo mundo merece acesso aos seus pensamentos. Nem todo mundo merece conhecer os seus objetivos. E nem todo mundo está torcendo pelo seu sucesso. É isso que você precisa saber. Essa é uma verdade que muitas pessoas descobrem, às vezes, tarde demais. Agora pense comigo. Você já conheceu alguém que fala dos próprios planos o tempo inteiro? A pessoa vai começar uma dieta, por exemplo. Conta para todo mundo. Vai abrir um negócio? Conta para todo mundo. Vai fazer um curso? Ela também conta para todo mundo. Vai investir? Conta. Ela vai mudar de vida? Conta para todo mundo. Meses depois, o que acontece? Vem comigo. Todo mundo vai ver que nada aconteceu. O projeto morreu, a meta desapareceu, o plano foi abandonado no meio do caminho e a pessoa volta para o mesmo lugar onde começou. Por que será que isso acontece, hein? Acho que você já deve saber, né? Porque existe uma armadilha psicológica muito interessante. Presta atenção aqui. Quando você fala excessivamente sobre um objetivo, seu cérebro pode interpretar aquilo como uma conquista parcial. Você recebe elogios. Você vai receber aquela aprovação. Recebe aquela atenção. Recebe validação. E acaba sentindo uma satisfação antecipada até. Uma satisfação que deveria vir apenas depois da realização. É como se você estivesse colhendo os aplausos antes de entrar em campo. Mais ou menos isso. E isso reduz a urgência para agir. Por isso, tantas pessoas adoram anunciar mudanças. Perceberam? Mas poucas realmente mudam. Anunciar é diferente de mudar de fato. Agora, não me entenda mal. Não estou dizendo que você deve viver isolado do mundo. Não estou dizendo que você deve desconfiar de todo mundo. Não estou dizendo que você nunca deve compartilhar nada com ninguém. Estou dizendo que existe uma enorme diferença entre compartilhar com pessoas certas e compartilhar com qualquer pessoa. Porque existem pessoas que torcem por você, mas também existem pessoas que torcem contra você e você nem sabe. Na maioria das vezes não sabemos. E muitas vezes elas não demonstram isso de forma clara. Elas sorriem, elas até concordam, elas incentivam, mas por dentro desejam que você não avance. Desejam que você permaneça exatamente no mesmo lugar, aonde você está. Porque o seu crescimento as incomoda. Seu sucesso faz com que elas comparem a sua própria vida. E nem todo mundo está preparado para lidar com isso. Compreende? Por essa razão, pessoas sábias aprendem uma lição importante. Primeiro elas fazem. Olha isso. Depois elas mostram. Primeiro elas constroem. Depois elas anunciam. Primeiro elas vencem. Depois contam a história. Como elas venceram. Hoje vivemos numa cultura que incentiva exatamente o contrário. Isso é fato. As pessoas querem mostrar a academia antes do resultado. Querem mostrar o negócio antes do faturamento. Querem mostrar a viagem antes de pagar as contas. Querem mostrar uma facilidade que muitas vezes nem existe. E isso cria uma vida baseada, sabe no quê? Em aparência. Mas respeito verdadeiro não nasce da aparência. Respeito nasce da consistência. Nasce dos resultados. Nasce do caráter. Nasce daquilo que constrói quando ninguém está olhando. Agora eu quero que você imagine duas pessoas como eu gosto de trazer aqui, essas comparações. A primeira fala o tempo todo. Ela vai o quê? Contar os seus planos.
Ela conta as suas ideias, ela conta os seus projetos, conta as suas metas. Todos sabem exatamente o que ela pretende fazer. Só que a segunda quase não fala. Ela trabalha, ela aprende, ela se desenvolve, age em silêncio. E meses depois, quem é que costuma surpreender? A segunda pessoa. Porque enquanto uma gastava energia falando, a outra estava usando energia construindo. Existe uma força enorme no silêncio. Mas infelizmente poucas pessoas entendem isso. Muitas acreditam que precisam provar valor constantemente, precisam contar conquistas, precisam mostrar resultados, precisam convencer os outros de que estão evoluindo. Mas pessoas realmente confiantes raramente sentem essas necessidades. Avalie aí. Elas sabem quem são. Elas sabem o que estão construindo. E isso, somente isso, ó, basta. Agora vamos falar de um outro aspecto. Os problemas. Muitas pessoas transformam qualquer conversa em um relatório completo dos próprios problemas. Você pergunta, e aí, como você está? E recebe 40 minutos de reclamações, 40 minutos de dificuldades, 40 minutos de tragédias. E, atenção, todos nós passamos por momentos difíceis. Todos precisamos de apoio. Todos precisamos conversar. Isso é normal. O problema é quando a pessoa transforma a sua identidade em seus problemas. Quando ela passa a viver em função deles. Quando ela só fala sobre eles. Quando ela só enxerga eles. Quando ela só transmite eles. É o que sai da boca dela. O coração está cheio, né? Com o tempo, as pessoas começam a associá-la ao peso emocional que elas carregam. E isso afasta oportunidades, afasta relacionamentos, afasta conexões. Porque ninguém consegue ajudar alguém que decidiu permanecer preso no próprio sofrimento. Uma pessoa madura escolhe cuidadosamente com quem compartilha suas dores. Ela busca pessoas confiáveis, pessoas preparadas, pessoas que realmente podem contribuir. Isso demonstra inteligência emocional. Agora, vamos falar das redes sociais. Este ponto pode incomodar muitas pessoas, mas precisa ser dito. Nunca foi tão fácil expor a própria vida. Nunca foi tão fácil compartilhar detalhes pessoais. Nunca foi tão fácil transformar intimidade em conteúdo. Mas nem tudo que acontece na sua vida precisa virar postagem ou um post. Nem toda conquista precisa virar foto. Nem todo momento precisa virar vídeo. Nem toda emoção precisa virar uma publicação. Existe uma parte da vida que merece permanecer privada. E quando você protege essa parte, algo interessante acontece. Sabe qual que é? Você vai preservar a sua paz. Você preserva a sua energia. Você preserva sua identidade, porque começa a viver para si mesmo. Não para a aprovação dos outros, como nós já vimos. Muitas pessoas já não sabem mais diferenciar felicidade real de validação social. Elas confundem as duas coisas. Acham que estão felizes, mas na verdade estão apenas recebendo a atenção. E atenção não é felicidade. São coisas bem diferentes. Muito diferentes. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi a última grande mudança positiva que aconteceu na sua vida? Talvez uma conquista financeira? Talvez uma mudança no físico? Talvez um aprendizado importante? Talvez um novo projeto? Quando essa mudança aconteceu, você passou mais tempo falando dela ou trabalhando nela? Essa pergunta pode revelar muito sobre os seus hábitos. Porque pessoas respeitadas entendem uma regra simples. Resultados falam mais alto do que palavras. Muito mais alto. Você não precisa convencer ninguém de que está evoluindo. Não. Quando a evolução é real, ela se torna visível. As pessoas enxergam isso. Você não precisa anunciar disciplina. A disciplina aparece.
Você não precisa anunciar competência. A competência, ela aparece, todos veem. Você não precisa anunciar crescimentos ou crescimento. O crescimento, ele acontece, aparece também. E quando isso acontece, o impacto, ele é muito maior, porque surpreende, porque é autêntico, porque é verdadeiro. Vamos agora para a última reflexão importante. Talvez você esteja compartilhando demais porque busca reconhecimento. Talvez esteja buscando atenção. Talvez esteja buscando aprovação. Talvez esteja buscando validação. E isso é mais comum que parece. Mas aqui está a questão. Enquanto você depender da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo, estará entregando seu poder na mão deles. Seu humor, ele vai depender deles. Sua autoestima dependerá deles. Sua confiança dependerá deles. E isso é uma prisão. Uma prisão invisível. A verdadeira liberdade começa quando você aprende a construir uma vida que não precisa ser constantemente validada pelos outros. Uma vida que faz sentido para você. Uma vida alinhada com seus valores. Uma vida construída em silêncio quando necessário. Porque nem todo mundo precisa saber o que você está fazendo. Nem todo mundo precisa conhecer os seus planos. Nem todo mundo precisa ter acesso aos seus sonhos. Às vezes, a atitude mais inteligente é trabalhar em silêncio. Crescer em silêncio. Aprender em silêncio. Construir em silêncio. E deixar que os resultados falem por você. Porque quando os resultados chegam, eles falam uma língua que todos entendem. Pode acreditar nisso. E essa língua vale muito mais do que qualquer discurso. No próximo erro, vamos falar sobre algo que faz muitas pessoas perderem respeito imediatamente. Um comportamento que transmite fraqueza emocional e ensina os outros a exatamente como devem tratar você. Um comportamento que transmite fraqueza emocional e ensina os outros exatamente como devem tratar você. E talvez esse seja um dos erros mais difíceis de corrigir. Chegamos ao erro número 4. Aceitar falta de respeito e ficar calado. Agora chegamos a um dos erros mais perigosos dessa lista. E eu digo perigoso porque ele não destrói apenas a forma como os outros enxergam você. Ele destrói a forma como você enxerga a si mesmo. Estou falando do hábito de aceitar falta de respeito calado. E antes de continuar, eu preciso deixar algo muito claro. Não estou dizendo que você deve discutir por qualquer coisa. Não estou dizendo que você deve viver brigando. Não estou dizendo que deve responder agressivamente a qualquer comentário. Não é isso. Na verdade, muitas vezes, a melhor resposta é o silêncio. É isso que eu quero dizer. Mas existe uma diferença enorme entre escolher o silêncio por sabedoria e permanecer calado por medo. Existe uma diferença aí. E é exatamente aí que muitas pessoas se perdem. Elas confundem a paciência com fraqueza. Confundem educação com submissão. Confundem bondade com falta de limites. E acabam permitindo coisas que jamais deveriam permitir. Pense em quantas vezes isso já aconteceu. Alguém fez uma piada que te desrespeitou e você ficou quieto. Alguém ultrapassou um limite importante e você também ficou quieto, ficou calado. Alguém te tratou como se seu tempo não tivesse valor e você ficou quieto novamente. E cada vez que isso acontece, uma mensagem silenciosa é enviada. Uma mensagem que diz: pode continuar, isso é aceitável, este comportamento não terá consequências. Mesmo que você não diga essas palavras, suas atitudes comunicam exatamente isso. Existe uma frase forte que eu quero que você lembre. Aquilo que você tolera, você ensina. Nunca mais esqueça disso. Se você tolera desrespeito constantemente, está ensinando as pessoas a te desrespeitarem. Se você tolera abusos constantemente, está ensinando as pessoas a abusarem. Se você tolera invasões constantes dos seus limites, está ensinando as pessoas que seus limites não são importantes. Pode parecer duro ouvir isso, mas é uma verdade que transforma vidas. Agora pense em uma cerca. Imagine uma propriedade cercada. A cerca existe por um motivo.
Ela define onde termina uma área e onde começa a outra. Ela estabelece limites. Na vida acontece exatamente a mesma coisa. Os limites emocionais funcionam como cercas. Eles mostram às pessoas o que é aceitável e o que não é. O problema é que muita gente remove completamente essa cerca. E depois se pergunta por que todo mundo invade o seu espaço. Por que será? Por que todo mundo ultrapassa seus limites? Por que todo mundo faz o que quer? E você já sabe, a resposta é muito simples. Porque ninguém consegue respeitar limites que não existem. É simples assim. Não tem a cerca lá. Agora eu quero contar uma história. Imagine uma mulher extremamente gentil. Ela ajuda a todos ao seu redor. Está sempre disponível, sempre presente, sempre pronta para resolver os problemas. Mas existe um detalhe aí. Ela nunca diz quando algo a incomoda. Nunca fala quando está sobrecarregada. Nunca expressa desconforto. Nunca estabelece limites. Anos vão passando. E esses anos, pode acreditar, passam muito rápido. E ela começa a sentir algo estranho. Ressentimento. Começa a sentir raiva. Começa a sentir frustração. Ela olha ao redor e pensa: ninguém me valoriza. Ninguém me respeita. Ninguém reconhece tudo o que faço. Mas existe uma pergunta difícil que ela precisa responder. As pessoas sabiam que estavam ultrapassando os limites dela? A cerca? Ou ela nunca mostrou onde esses limites estavam? Essa é uma reflexão poderosa. Porque muitas vezes esperamos que os outros adivinhem aquilo que nunca comunicamos. Como pode? Esperamos que percebam aquilo que nunca expressamos. Esperamos que respeitem limites que nunca foram apresentados. E infelizmente o mundo não funciona assim. Pessoas maduras comunicam seus limites. E de forma clara, de forma firme, de forma respeitosa. Mas comunicam. Agora existe algo que você precisa entender. Quem respeita a si mesmo não aceita qualquer tratamento. Isso não significa que você é arrogante ou arrogância. Significa dignidade. Existe uma enorme diferença aí. Uma pessoa arrogante acredita ser superior aos outros. Uma pessoa que se respeita acredita que merece ser tratada com consideração. São coisas completamente diferentes. E o fato é que muitas pessoas passam a vida inteira confundindo essas duas ideias. Elas têm medo de parecer arrogantes, então aceitam tudo. Elas vão aceitar as críticas, e olha, críticas destrutivas eu estou falando. Aceitam humilhações, aceitam abusos, aceitam manipulações, aceitam comportamentos que nunca deveriam aceitar, e aos poucos a sua autoestima vai sendo destruída. Porque toda vez que você permite algo que fere os seus valores, uma parte de você percebe. Talvez ninguém mais veja, mas você vê, seu corpo sente. Talvez ninguém mais saiba, mas você sabe. E isso vai deixando marcas. Agora eu quero falar sobre uma situação muito comum. A pessoa marca um compromisso com você. Chega a 1 hora atrasada. Nenhuma explicação. Simplesmente chegou atrasado. Nenhum pedido de desculpas também. Nada. E você ignora. E acontece novamente. Você ignora novamente. Acontece pela 3ª vez. Você ignora. O que essa pessoa aprende? Que seu tempo não precisa ser respeitado. Porque nunca houve consequência. Nunca houve posicionamento. Nunca houve limite. Agora imagine outra situação. Você diz calmamente: olha, eu valorizo muito pontualidade. Se houver atraso, me avise antes. Percebe a diferença? Não existe agressividade. Não existe briga. Não existe grosseria. Existe apenas clareza na comunicação. E clareza gera respeito. Muitas pessoas acreditam que impor limite afasta as pessoas. Mas acontece algo curioso. Limites saudáveis afastam apenas quem se beneficiava da ausência deles. Olha isso. Vou repetir, porque isso é importante para você. Anote isso se for o caso. Limites saudáveis afastam apenas quem se beneficiava da ausência deles.
As pessoas que realmente gostam de você tendem a respeitar os seus limites. As pessoas que apenas usam você tendem a reclamar deles. Isso revela muita coisa. Agora pense nos relacionamentos. Quantas pessoas permanecem anos em relacionamentos onde são constantemente desrespeitadas? Recebem migalhas de atenção, recebem indiferença, recebem críticas, recebem desprezos. E continuam lá, esperando que um dia tudo mude. Mas existe uma realidade, e essa realidade é difícil. Aquilo que é aceito repetidamente se torna normal. Se você aceita algo durante anos, a outra pessoa passa a enxergar aquilo como parte da dinâmica natural da relação. Por isso, mudanças exigem posicionamento, exigem coragem, exigem ação. Agora quero compartilhar uma observação importante. As pessoas mais respeitadas que você conhece provavelmente possuem algo em comum. Elas sabem dizer, presta bem atenção aqui, isso eu aceito, isso eu não aceito. E fazem isso sem necessidade de espetáculo, sem gritar, sem humilhar ninguém, sem criar conflitos desnecessários. Elas apenas possuem clareza na sua comunicação. E clareza é uma das características mais poderosas que alguém pode desenvolver, porque elimina dúvidas. Essa que é a pegada. Elimina ambiguidades. Elimina espaços para manipulação. Agora talvez você esteja pensando, mas eu não gosto de conflitos. E sinceramente, pouca gente gosta. Eu também acredito que conflitos desnecessários devem ser evitados. Mas existe algo pior do que enfrentar um conflito. Pode acreditar. É viver uma vida inteira sendo desrespeitado para evitar o conflito. Esse preço é muito alto, é muito caro. Demais. Porque cada vez que você escolhe o medo em vez de respeito próprio, algo dentro de você enfraquece. E isso afeta a sua confiança, afeta a sua autoestima, sua presença, sua fidelidade, sua felicidade. Agora imagine como seria a sua vida se você começasse a proteger os seus limites. Se começasse a valorizar o seu tempo. Se começasse a exigir respeito de forma saudável, se começasse a agir como alguém que conhecesse o seu próprio valor, as pessoas perceberiam. Talvez não imediatamente, talvez algumas até resistissem, mas aos poucos sua imagem mudaria. Porque quando você passa a se respeitar, os outros recebem uma mensagem muito clara. Sabe qual que é a mensagem? Eu conheço o seu valor. E pessoas que conhecem o próprio valor raramente aceitam menos do que merecem. Guarde essa frase. Quem não estabelece limites acaba vivendo dentro dos limites definidos pelos outros. E essa não é uma vida livre. No próximo erro, vamos falar sobre um comportamento extremamente comum que faz muitas pessoas perderem admiração instantaneamente. Um erro que parece inofensivo, mas que revela insegurança, necessidade de aprovação e falta de identidade. E quer saber? Milhões de pessoas cometem esse erro todos os dias sem perceber. E vamos agora ao erro número 5. Tentar impressionar com bens materiais. Esse aqui é o último erro desse vídeo. E talvez este seja um dos mais comuns da nossa geração. Porque vivemos em uma época onde muitas pessoas estão mais preocupadas em parecer bem-sucedidas do que realmente se tornarem bem-sucedidas. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Eu estou falando da necessidade constante de impressionar os outros através de bens materiais, através de carros, através de roupas, através de relógios, através de celulares, através de marcas, através de aparência. Antes de continuar, quero deixar uma coisa clara. Não existe nada de errado em ter um carro bonito. Não existe nada de errado em comprar uma boa roupa. Não existe nada errado em conquistar conforto financeiro. Na verdade, trabalhar, crescer e conquistar coisas boas é algo positivo. O problema começa quando você passa a depender dessas coisas para sentir valor. Quando você acredita que precisa impressionar as pessoas para ser respeitado. Quando você acredita que seu valor está naquilo que possui.
Porque a verdade é que respeito verdadeiro nunca foi construído dessa forma. Pense em alguém que você realmente admira. Alguém que inspira confiança. Alguém que transmite autoridade. Pensou? Agora reflita. Você admira essa pessoa por causa do celular que ela usa? Talvez você nem saiba, né, qual que é o celular. Provavelmente não. Você admira essa pessoa por causa da marca da roupa dela? Provavelmente também não. Você admira essa pessoa por causa do carro que ela dirige? Às vezes você nem sabe o carro que ela tem. O que gera admiração geralmente é outra coisa. Caráter, competência, disciplina, integridade, confiança, resultados. Essas são as características que realmente criam respeito. Mas infelizmente muita gente tenta comprar uma imagem que ainda não construiu por dentro. E esse é um erro perigoso, porque cria uma vida baseada em aparência. E aparências são frágeis, muito frágeis. Imagine uma pessoa que precisa constantemente mostrar para os outros que está bem. Ela publica tudo, mostra tudo, exibe tudo, mas no fundo existe uma pergunta que ela nunca responde. Por que ela sente tanta necessidade de provar alguma coisa? Porque pessoas seguras normalmente não passam a vida tentando convencer os outros de que são importantes. Elas simplesmente vivem. Elas trabalham. Elas crescem. Elas evoluem. Elas deixam que os resultados falem por elas. Olha que interessante. Quanto mais uma pessoa precisa anunciar o próprio valor, maior a chance de ela não acreditar nele. Você sabia disso? Porque quem realmente conhece o próprio valor não vive desesperadamente tentando demonstrá-lo. Ela já sabe quem é. É simples assim. Ela não depende de aprovação dos outros. Ela não depende de aplausos. Ela não depende de validação constante. E isso transmite uma força enorme. Uma força silenciosa, uma força que não precisa ser anunciada. Hoje vemos pessoas entrando em dívidas para impressionar pessoas que nem gostam delas. Pensa nisso, pessoal. Raciocine aí por alguns segundos. Elas trabalham meses, às vezes anos, pagam parcelas enormes, vivem uma vida restrita por conta disso, pressionadas financeiramente, tudo para manter uma imagem, tudo para parecer algo, tudo para impressionar. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita, uma pergunta que não quer calar. Vale a pena trocar sua paz por aprovação? Vale a pena trocar sua tranquilidade financeira por aparência? Vale a pena trocar sua liberdade por validação? Para muitas pessoas a resposta deveria ser óbvia, mas não é. Porque o desejo de aceitação é extremamente poderoso. O ser humano quer pertencer, quer ser admirado, quer ser reconhecido. E não há nada de errado nisso. Não estou falando que isso é errado. O problema é quando essa necessidade passa a controlar suas decisões. Quando você compra para impressionar. Quando você gasta para impressionar. Quando você vive para impressionar. É sobre isso. Porque neste momento você deixa de ser o dono da própria vida e passa a viver para a opinião dos outros. E a opinião dos outros muda o tempo todo. Hoje gostam de uma coisa, amanhã gostam de outra. Hoje elogiam, amanhã vão criticar. Hoje eles aprovam, amanhã desaprovam. Construir sua autoestima sobre algo tão instável é extremamente perigoso e sem noção até. Agora quero contar uma história. Imagine dois homens. O primeiro passa o dia falando sobre dinheiro. Tudo que você vai falar é sobre dinheiro. Falando sobre conquistas, falando sobre bens, falando sobre aquilo que possui. O segundo homem quase não fala nada. Mas ele trabalha, ele estuda, ele investe. Ali, ó, no oculto. Ele constrói, evolui. Anos depois, quem você acha que tende a estar em melhor situação? Na maioria das vezes, o segundo. Porque enquanto um estava focado em parecer rico, o outro estava focado em se tornar rico.
E essas são coisas completamente diferentes. A vida recompensa profundidade, não aparência. Recompensa consistência, não exibicionismo. Recompensa construção, não encenação. Agora eu quero que você imagine uma pessoa extremamente simples. Ela não chama atenção, também não tenta impressionar, não faz propaganda de si mesma, a tal da propaganda enganosa. Mas quando fala, as pessoas escutam. Quando assume um compromisso, cumpre. Quando promete algo, ela entrega. Quando ajuda alguém, ela ajuda de verdade. Você percebe o que acontece? Essa pessoa ganha algo muito mais valioso do que admiração superficial. Ela ganha credibilidade. E credibilidade vale mais do que qualquer símbolo de status. Porque a credibilidade abre as portas. A credibilidade gera confiança. A credibilidade gera oportunidades. A credibilidade gera respeito. E respeito não pode ser comprado. Entenda isso. Você pode comprar um relógio caro, mas não pode comprar caráter. Você pode comprar uma roupa cara, com alto valor, mas não pode comprar integridade. Você pode comprar um carro caro, mas não pode comprar confiança. Essas coisas precisam ser construídas e validadas, dia após dia, escolha após escolhas, atitude após atitude. E essa construção acontece longe, sabe do quê? Dos holofotes. Acontece quando ninguém está olhando. Acontece nos momentos silenciosos da vida. Agora eu quero que você faça uma reflexão. Se amanhã você perdesse tudo o que possui materialmente, seu valor continuaria existindo? Sua confiança continuaria existindo? Seu caráter continuaria existindo? Sua dignidade continuaria existindo? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Porque o seu valor não está nas coisas. Seu valor está em quem você é. E pessoas que entendem isso caminham pela vida de maneira diferente. Elas não precisam provar, não precisam impressionar, não precisam convencer. Elas apenas vivem de acordo com os seus princípios. E isso gera um tipo de respeito que dinheiro nenhum consegue comprar. Chegamos ao final desse vídeo. E se você prestar atenção, vai perceber que todos os erros que vimos hoje têm uma raiz em comum. Sabe qual que é? A necessidade de aprovação, a necessidade de aceitação, a necessidade de validação. Querer agradar todo mundo, pedir desculpas para tudo e para todos, falar demais sobre a própria vida, aceitar falta de respeito e ficar calado, tentar impressionar através de bens materiais. Todos esses comportamentos nascem do mesmo lugar, o medo de não ser aceito. Mas existe uma liberdade enorme quando você entende algo. Você não precisa da aprovação de todos para ter valor. Você não precisa da validação de todos para ser importante. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Seu trabalho é construir uma vida da qual você tenha orgulho. Uma vida baseada em caráter. Uma vida baseada em disciplina. Uma vida baseada em princípios. Uma vida baseada em respeito próprio. Porque quando você aprende a se respeitar, algo extraordinário acontece. O mundo começa a perceber. E quando isso acontece, o respeito dos outros deixa de ser algo que você precisa perseguir. Ele passa a ser uma consequência natural da pessoa que você se tornou, ou que você se permitiu se tornar. Se esse vídeo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. Eu escolho me respeitar. E me diga qual desses 5 erros mais impactou a sua vida. Eu quero ler a sua resposta aqui. E lembre-se, as pessoas sempre observarão o que você faz. Mas o mais importante é aquilo que você aceita de si mesmo. Se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e nos vemos na próxima.